Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza, bom dia, meu amigo e minha amiga de cada manhã. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É segunda-feira de bênção em nome de Jesus. Tivemos reuniões poderosas ontem, viu? Reuniões abençoadas. Pessoas que vieram de todas as partes aqui de Fortaleza e veio buscar a presença de Deus na nossa Igreja da Graça, aqui na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza, em nome de Jesus. Só faltou você. Você é o meu convidado. Vem participar em nome de Jesus. Mas antes de dar as boas novas, de trazer aqui algo maravilhoso, trazer uma mensagem, quero orar com vocês. Pai, poder de Deus, nesta manhã maravilhosa, nós te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos. E essa semana vai ser uma semana de muitas bênçãos, de poder da manifestação do Senhor em nossas vidas. Eu repreendo todo o mal, tudo aquilo que estão planejando e tentando de alguma forma atrapalhar a vida dessa pessoa que ora comigo. Todo plano maligno é agora frustrado. Se alguém, meu Deus, nesta oração foi vítima de uma praga do inferno, de alguma bruxaria, feitiçaria, alguma mandinga, para ver essa pessoa amarrada, destruída, é desfeito agora em nome de Jesus. Pai, eu declaro a bênção de Deus na vida desse povo e essa semana vai ser abençoadíssima em nome de Jesus. Começou o dia bem, falando com Deus, glorificando o Senhor. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito em nome de Jesus. Eu quero agora, hoje eu não estou tomando café, mas eu vou estar aqui com vocês. Olha o que eu vou fazer. Vou colocar água para não... hoje eu vou tomar água com vocês aqui agora, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, mas na caneca aqui do café, em nome de Jesus. Um bom dia. Deus abençoe sua casa, sua família e seu lar. Vamos tomar aí nossa primeira bebida da manhã, né? Que é a água consagrada, abençoada. Vamos lá, Tem que beber água. Antes de tomar qualquer coisa, comer qualquer coisa, beba água em nome de Jesus Cristo. Pessoal, eu quero te chamar sua atenção, melhor dizendo, para quarta-feira. Quarta-feira é um dia que nós oramos e clamamos pela nossa casa. A Bíblia diz, lá em Gênesis, eu estou com a Bíblia aqui aberta, lá em Gênesis no capítulo 6, o versículo 5. Coloca aí, por favor. O pessoal vai colocar para você ler comigo. Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então Deus observou algo sobre a terra. As pessoas eram más continuamente. Não tinha uma oscilação na maldade. Eram pessoas que eram más continuamente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Está muito diferente daquele tempo, nos dias de hoje? Você há de concordar comigo que não está. Meu amigo, a maldade do mundo está se multiplicando. As pessoas não estão tendo freio moral. E eu e você, como pessoas da fé, precisamos colocar nossa vida, nossa casa, diante de Deus e dizer: Senhor, guarda minha família. Senhor, guarda minha casa. Eu preciso de salvação no meu lar. Eu preciso de salvação na minha família, no meu casamento. Tira a influência maligna da minha casa. E eu te espero aqui quarta-feira, em nome de Jesus, em 5 horários. 7, 9, meio-dia, 3 horas da tarde e também às 19 horas. Presta atenção na chamada, em nome de Jesus. A Bíblia nos mostra que houve um tempo em que a maldade se multiplicou sobre a terra. Em Gênesis capítulo 6 está escrito que Deus viu que a violência e a corrupção haviam tomado conta da humanidade. Mas em meio a uma geração distante de Deus, havia um homem que decidiu permanecer fiel. Seu nome era Noé. Enquanto muitos ignoravam a voz de Deus, Noé fez uma escolha: obedecer à voz de Deus. Ele começou a construir uma arca. Talvez muitos não tenham entendido e zombaram.
Mas Noé sabia que aquela arca não era apenas uma construção. Era um instrumento que Deus usaria para preservar a sua família. Hoje, vivemos dias em que muitos lares também enfrentam tempestades. São ataques contra os casamentos, contra os filhos, contra a união da família. E é justamente por isso que iniciaremos o propósito. 7 quartas-feiras, Minha Família na Arca da Salvação. Na primeira semana, cada pessoa receberá uma arca em papel. Ao longo de 7 quartas-feiras, ela será montada passo a passo, representando a decisão de colocar a família sob os cuidados de Deus. Na primeira semana, você irá recortar a arca. Na segunda, abrirá a porta. Na terceira, colocará o casco. Na quarta, a lateral direita. Na quinta, a lateral esquerda. Na sexta, o teto. E na 7ª semana, escreverá o nome da sua família, concluindo esse propósito de fé. Durante todas as reuniões, o pastor Isaías estará orando pelas famílias, apresentando cada lar diante de Deus e clamando por proteção, restauração, paz, unidade e salvação. Assim como Noé decidiu obedecer à voz de Deus para preservar a sua casa, faça também a escolha de buscar ao Senhor pela sua família. Quarta-feira da Sagrada Família. Reuniões às 7, 9, 12, 15 e 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Ouça a voz de Deus e faça como Noé. Porque quando uma família decide caminhar com Deus, ela encontra abrigo, esperança e direção. Minha Família na Arca da Salvação. Fala, serva de Deus, bom dia. O que Deus fez aí? Bom dia, paz do Senhor. Rapaz. Não foi esse milagre que eu consegui, não foi agora. Está com umas 3 semanas atrás que o Senhor falou assim: alguém que foi curado de um abscesso na cabeça. Esse abscesso eu já tinha tirado, porque ia criando na minha cabeça várias vezes, num canto e no outro. Sim. E eu tinha que... Como feridas, né? É como se fossem tumores. Tumores, sim. De massa. Sim. E quando eu tirava, o médico dizia que era benigno. Mas aquilo doía, incomodava quando eu pinchava a cabeça. Quando eu usava o shampoo, e eu sentia, quando eu apertava, eu dizia: Senhor, o que é isso? Eu tiro e nasce de novo. Isso tem que ter um fim. E no dia da oração aqui, eu orei, pedi a Deus que me curasse. E eu tinha 3. Eu não fui mais para o médico para fazer esse abscesso. E eu fiquei procurando na minha cabeça. E eu não encontrei mais. E não vai achar. Porque Jesus é lindo. Eu disse, Fran, eu coloquei agora a mão na minha cabeça e fiquei procurando e procurando. E para a honra e glória do Senhor, eu sentia algo apertando a minha cabeça. Como na época, quando o médico vai apertando. Para tirar, eu sentia no meio da minha cabeça, como se Deus tivesse assim: eu estou tirando todas as mazelas. Aleluia! Glória a Deus! E o que Deus fez? Eu ouço muito pouco por esse ouvido. Mas depois da oração melhorou muito e eu acredito que Deus me sarou. Aleluia, glória a Deus. Vem cá, deixa eu falar para o senhor. Em porcentagem, de 0 a 10, o senhor ouvia mais ou menos quanto desse ouvido? Uns 6. 6, olha só, não, diminuiu. E agora eu estou ouvindo quase 100%. Aleluia, passou dos 10. Tampa o bom aí, tampa o bom. Tampa o bom, qual é o bom? Esse é o bom? Agílio. Quantos filhos o senhor tem? 89. Não, peraí. Não dá, olha aqui, quero ouvir Deus, ele faz milagre, ele crê, ele está contando testemunho que ele crê. Quantos filhos o senhor tem? 5. 5. Sabe do número dos netos? Quantos netos? Olha para mim aqui, ó. Quantos netos o senhor tem? Netos? Neto eu tenho 14. Tá. Vamos aplaudir Jesus.
Glória a Deus. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus. Eu quero dividir uma palavra com você. Presta bastante atenção que vai te ajudar muito. Eu falei isso até na semana na igreja, mas eu vou ler daqui a pouco. Nós aqui... Eu como pastor, estou aqui com o pastor Manuel. Bom dia, pastor Manuel, tudo bem? Bom dia, pastor Isaías. Bom dia, Nós vamos dividir essa palavra, tenho certeza que as pessoas vão ser abençoadas, né? Lá em Números capítulo 20, versículo 1 diz assim: Chegando os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. Então olha o que aconteceu aqui. O Moisés está perdendo a irmã. E não é fácil perder um ente querido. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que perderam um ente querido. Não é fácil. O ser humano não se acostumou com a morte. Então, sempre a morte, pastor Emanuel, é algo difícil de se lidar. Às vezes eu vejo pessoas querendo ser fortes, mas ninguém sabe lidar com a morte. E agora o Moisés, ele está em luto. E agora, olha o que vai juntar, olha as coisas que vão aglomerar agora na vida do Moisés. Vamos lá, versículo 2 diz assim: E não havia água para a congregação. Então olha o que acontece, a falta de água, que é algo para a sobrevivência, é algo importantíssimo. Não se pode faltar água, é uma luta. Quando não tem água, não tem vida, é ou não é verdade? Então, ele perde a irmã, não tem água, agora vem mais uma situação, né? A Bíblia fala assim, ó: Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. Então, olha só, vem uma conspiração agora, uma luta. As pessoas começam a perseguir o Moisés e Arão pela falta da água. Mas essas pessoas não têm empatia, né? Porque tem alguém de luto, também está necessitando de água, e agora tem uma pressão. Então Moisés e o Arão estão sob pressão. E sob pressão nós precisamos saber agir. Sob uma pressão, você tem que tomar muito cuidado. A Bíblia fala mais assim, ó: E o povo, versículo 3, e o povo contendeu contra Moisés, com Moisés, melhor dizendo, e falaram dizendo: Antes tivéssemos expirado quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Então o que a Bíblia está falando aqui? Eles estão dizendo assim: era melhor morrer antes. Era melhor morrer antes. Então essa murmuração, essa reclamação começou a se espalhar. Quando a Bíblia fala congregação, então todo mundo se ajuntou contra Moisés,
para conspirar contra Moisés, para tentar de alguma forma fazer com que ele resolva. Resolve essa situação, Moisés, porque você é o líder, e claro, ele está nessa responsabilidade, ele está como cabeça, mas você vai observar que quando eles se levantam com Moisés, é para tirar o Moisés de onde Deus colocou. É para tirar o Moisés de onde Deus colocou. E você vai observar que tem coisas que se levantam contra a tua vida para tirar você de onde Deus te colocou. E para sair de onde Deus te colocou, não precisa ser só fisicamente. É só uma atitude desequilibrada. Pastor Emanuel, quantas pessoas estão no momento de pressão, elas tomam a decisão errada. É verdade, pastor Isaías. Você que está acompanhando em casa agora, meu amigo, se você está debaixo de pressão e essa palavra veio exatamente para você, Deus ele está te dizendo o seguinte: tudo que Satanás quer é fazer com que você perca o controle, perca a posição que Deus colocou. Tudo que o diabo faz é para trazer perdas. Pessoas desequilibradas só perdem na vida. Elas perdem a autoridade, elas perdem o respeito, elas perdem o seu lugar, elas perdem bênçãos. Então, o que é que nós temos que fazer para não ceder à pressão? O que é que eu tenho que fazer para não dar lugar a esse sentimento chamado desequilíbrio emocional, que toma de conta das suas emoções e faz com que você esqueça de tudo que Deus representa na sua vida? É você descansar em Deus, é você não tomar decisão precipitada, é você, através da oração e da comunhão com Deus, aprender a entregar nas mãos do Senhor as suas ansiedades, pastor Isaías. Aí o versículo 6 diz assim, ó: então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. Toda vez, estou pulando para o 6, né? Toda vez, presta atenção que eu vou falar aqui agora, meus irmãos que estão começando essa semana, em nome de Jesus, está já sob pressão. Você está sob pressão. Pastor, eu estou sofrendo ataques. Às vezes a pressão é uma pressão de necessidade financeira. Toma muito cuidado agora, porque quem aparece nos momentos que você mais precisa, às vezes é o diabo, às vezes é o inimigo. Ele aparece para te propor, fazer com que você troque a posição que Deus te deu por um pão. A Bíblia fala que Satanás falou assim, ó, transforma, vou dar um exemplo, essa pedra em pão. Aquilo dali era pedra. E Satanás propôs ele comer pedra. Transforma essa pedra em pão. Você tem o poder de Deus, você pode resolver isso. Só que Jesus estava saindo de uma consagração, de um jejum. Ele só poderia, meu irmão, passar aquele momento de fogo no jejum, na oração. E aí você vai observar que Satanás está tentando tirar ele deste foco, desse compromisso. Meu irmão, o diabo ele tenta fazer isso todos os dias com você. E ele quer falar e tentar tirar você, meu irmão, do equilíbrio aqui, ó, na sua mente. Então presta atenção, a Bíblia fala o seguinte, ó: e o Senhor, no versículo 7, falou a Moisés. Toda vez que você, meu irmão, entra na presença de Deus, se coloca na presença de Deus, Deus fala contigo. Aí olha só, presta atenção. E o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara e ajunta a congregação. Então a vara aqui era para ajuntar a congregação. A vara é a representação da autoridade que Deus deu. Você tem que exercer a autoridade que Deus deu. Espiritualmente falando, você tem que usar a fé. Você tem que dizer, diabo, solta o que é meu. Até temos um propósito agora sexta-feira, começou sexta-feira passada, e vai ser 20 sexta-feira, dizendo, diabo, solta o que é meu. Você vai declarar, vai dizer, eu não quero, mas você vai falar. Você vai entrar em oração, você vai falar. Você não pode desequilibrar. Às vezes a pessoa ela desequilibra. E aí Deus não opera. Então Deus está falando aqui para ele assim, ó, no versículo 7. Usa a autoridade que você tem, que é a vara, tu e Arão e teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha,
e darás a beber à congregação os seus animais. Então Deus fala assim, é só para falar. Moisés, estou marcando aqui, pessoal. Fala a rocha. Não é para você usar da força. Não é para você usar a força do teu braço. Não é para você usar a ignorância. Fala agora. Abre a boca, vocês não sabem o poder que tem as palavras. Principalmente numa pessoa que serve a Deus. Abre a boca e fala. Às vezes você quer fazer, agir, mas é momento de falar. Só falar e deixar Deus agir. Porque sair água de uma rocha, pastor Emanuel, é algo sobrenatural. E sobrenatural quem é que faz? É Deus. É Deus. Então você tem que falar. Abre a boca e fala. E você vai ver o milagre de Deus acontecer em nome de Jesus. Levanta a sua cabeça. Levanta a sua fé. Você está muito triste. Você deixou de acreditar em milagre. Levanta a cabeça e fala. Eu não aceito mais essa miséria na minha casa. Eu não aceito mais essas brigas no meu lar. Abre a boca, entra no teu quarto, coloca a imagem daquele filme lá da irmã, aquele filme com o quarto de oração, não é isso? Imagem do quarto de guerra, o nome desse filme, exatamente, ó. Olha ela orando na casa dela, mandando todo o mal embora. É isso que nós vamos fazer quarta-feira. E é isso que você tem que abrir a boca e falar. Mas volta aqui para mim. Eu quero que você entenda. Aí foi falar. É no mundo espiritual que você vence. Só que no versículo 9, a Bíblia fala assim, ó, então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. 10 agora. E Moisés e Arão reuniu a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes, ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Ô, pastor Emanuel, esse cabo aqui, falando agora aqui, esse cabra aqui tá bravo demais. E aí ele parte para a ofensa. E quando você parte para a ofensa, você está desequilibrado. Suas emoções estão à flor da pele. Olha o que o Moisés falou. Ele está revoltado. E ele acaba ofendendo. E ofendendo, ele vai ganhar alguma coisa aqui? Nada. Nada. Absolutamente nada. Ofendendo, chamando as pessoas de rebelde. Será se ele está bravo ou se ele está calminho aqui? Como é que ele está? Tá bravo. O homem tá com os nervos à flor da pele. Exatamente. Aí você vê, né? Aí Deus está falando aqui, ó. Aí a Bíblia fala no versículo 11. Então, Moisés levantou a sua mão. Meu irmão, olha aqui para mim. Presta atenção. A pessoa que está disposta a xingar, ela está disposta a bater também. A pessoa que está disposta a xingar, abrir a boca, falar, ofender, ela está disposta a agredir também. E aí vê isso na sua vida. Você não está casado com agressor, com agressora. Você não está buscando um relacionamento com agressor, com agressor. Não, isso aqui tem que ser falado, meu irmão. Isso aqui tem que ser falado. Às vezes você é o agressor, você é a agressora. E ó, você já reparou uma coisa? Você quer estupim curto e parece que tem gente que fala com satisfação. É porque comigo é assim, eu bato mesmo. Comigo é assim, eu faço mesmo. Como se isso fosse bonito, e não é. Meu amigo, financeiramente, se você é uma pessoa desequilibrada, você não prospera. Se você é uma pessoa desequilibrada, ninguém quer fazer negócio com você. Ninguém quer estar perto de você. Então abre agora o teu entendimento e muda isso pelo amor de Deus. A Bíblia fala a Bíblia diz assim, ó, então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, viu? E bebeu a congregação e os seus animais. Vem cá. Mas funcionou, pastor. Agora quebrei seu argumento, pastor. Agora já era. O senhor está falando aí que eu não posso perder o equilíbrio, mas o Moisés foi lá e bateu na rocha e saiu água. Resolveu? Resolveu para as pessoas.
mas fechou-se uma porta para ele, porque ele não obedeceu totalmente a Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Às vezes, a sua vida, você entendeu que só resolve na pancada, só resolve no grito, só resolve na ignorância. E não é assim. A Bíblia diz que o Moisés era o homem mais manso que tinha na terra. Mas ele perdeu o equilíbrio e não teve a terra prometida, né? Pastor Emanuel, a pessoa pode ser a pessoa mais mansa que tem. Se ela não tiver domínio próprio, ela perde tudo. Ela se perde nas suas decisões, né? Quantas pessoas, pastor, que não entendem que a luta dela é espiritual. A Bíblia diz em Efésios 6,12 que nós não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Não adianta você partir para o confronto direto com pessoas. Não adianta você se desequilibrar e partir para a agressão verbal, porque nós estamos lendo, da agressão verbal para uma física é 2 palitos. E a partir do momento que você faz isso, você perde a bênção de Deus. Na hora você pode até resolver a situação, mas você se queimou no mundo espiritual. As portas se fecharam para você. Você perde amizade, você perde contrato, você perde um casamento. É no momento de desequilíbrio que alguém perde um casamento, que alguém afasta um filho, quebra uma sociedade, perde um emprego. Pessoas desequilibradas emocionalmente só perdem na vida. E olha o que Deus falou. E o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me crestes a mim. Eles são incrédulos. Pastor, mas eles resolveram o problema, mas era incrédulo. Era só para falar. Você vai observar qual era a intenção de Deus agora. Ó. Para me santificar. Ó, vamos lá. E o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me crestes a mim. Vocês foram incrédulos. Vocês não acreditaram. Para me santificar diante dos filhos de Israel. Então a intenção do nosso Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso, era mostrar santidade. Era mostrar para aquelas pessoas que não é na força. Como Dantes, ele já tinha feito isso. Ele já tinha batido na rocha e saiu água. Só que o que motivou ele bater na rocha foi a pressão que ele tinha. Bom, você não pode ser movido por pressão. Não pode. Você está na pressão, você vai, peraí, eu vou tomar a decisão certa. Peraí. Eu sempre falo isso aqui na programação. Pergunta-se assim, ó, faz essa pergunta. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria ou o que ele falaria? Vai mudar muitas as decisões e você vai ter uma decisão alinhada na vontade de Deus. A Bíblia fala assim mais, ó. Por isso não metereis esta congregação na terra, que lhes tenho dado, melhor dizendo. Eu vou ler de novo, ó. Por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Então você não vai, esse povo não vai, por causa desta atitude desequilibrada emocionalmente. Se você desequilibrar emocionalmente, você vai perder muita coisa. Guarda isso no teu coração. Amanhã é dia de buscar pela família, em nome de Jesus. Acompanha agora os depoimentos, as pessoas quando saem da igreja, o que elas sentiram na hora da oração, o que elas sentiram na hora, meu irmão, do culto. Foi maravilhoso, em nome de Jesus. Segue também a campanha de quarta-feira, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui com mais um casal aqui que está saindo aqui no final de mais uma reunião abençoada, e eu vou perguntar para eles qual a expectativa que os senhores estão tendo agora no final da reunião. Estão saindo daqui feliz, triste, abençoado, não abençoado? Indicaria essa reunião para outras pessoas? Pastor, fortalecidos para enfrentar a nova semana, uma segunda-feira abençoada, na certeza de que Deus está conosco e falou ao nosso coração. Está saindo daqui feliz ou triste? Abençoada. Como que a senhora está saindo depois de uma reunião dessa? Renovada, muito abençoada, muito, muito feliz. A palavra tocou no coração? Muito e muito. Muito maravilhoso. Está saindo daqui feliz ou triste? Muito feliz. Abençoado ou não? Muito abençoado. Indicaria para outras pessoas? Com certeza. Só vim para cá, que você vai ser muito abençoada. Como que a senhora está saindo daqui hoje depois de uma reunião dessa? Muito feliz, o pastor é ótimo. É a primeira vez que eu vim, depois que ele está administrando aqui. Adorei o pastor, muito bom. E a palavra tocou no coração? Muito, muito, a palavra maravilhosa. A Bíblia nos mostra que houve um tempo em que a maldade se multiplicou sobre a terra.
Em Gênesis capítulo 6 está escrito que Deus viu que a violência e a corrupção haviam tomado conta da humanidade. Mas em meio a uma geração distante de Deus, havia um homem que decidiu permanecer fiel. Seu nome era Noé. Enquanto muitos ignoravam a voz de Deus, Noé fez uma escolha: obedecer à voz de Deus. Ele começou a construir uma arca. Talvez muitos não tenham entendido e zombaram, mas Noé sabia que aquela arca não era apenas uma construção. Era um instrumento que Deus usaria para preservar a sua família. Hoje, vivemos dias em que muitos lares também enfrentam tempestades. São ataques contra os casamentos, contra os filhos, contra a união da família. E é justamente por isso que iniciaremos o propósito. 7 quartas-feiras, Minha Família na Arca da Salvação. Na primeira semana, cada pessoa receberá uma arca em papel. Ao longo de 7 quartas-feiras, ela será montada passo a passo, representando a decisão de colocar a família sob os cuidados de Deus. Na primeira semana, você irá recortar a arca. Na segunda, abrirá a porta. Na terceira, colocará o casco. Na quarta, a lateral direita. Na quinta, a lateral esquerda. Na sexta, o teto. E na 7ª semana, escreverá o nome da sua família, concluindo esse propósito de fé. Durante todas as reuniões, o pastor Isaías estará orando pelas famílias, apresentando cada lar diante de Deus e clamando por proteção, restauração, paz, unidade e salvação. Assim como Noé decidiu obedecer à voz de Deus para preservar a sua casa, faça também a escolha de buscar ao Senhor pela sua família. Quarta-feira da Sagrada Família. Reuniões às 7, 9, 12, 15 e 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Ouça a voz de Deus e faça como Noé. Porque quando uma família decide caminhar com Deus, ela encontra abrigo, esperança e direção. Minha Família na Arca da Salvação. Fala, serva de Deus, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Qual o nome da irmã? Valderlane. Valderlane, o que Deus fez? Antes de começar a campanha, né, que nós estávamos fazendo na sexta-feira, Sim. eu fiquei doente. Do nada, a minha pressão aumentou. E a minha pressão sempre foi 10/7, 11. E quando começou, eu me acordava, passando mal, tinha que ir correndo para a UPA, tomar medicação. Eu fui umas 3 vezes. Aí, na terceira vez, eu comecei a orar, né, dizer, aleluia, que o Senhor ele já levou sobre si todas as doenças e comecei a repreender, né? Aí passou. Eu fiquei bem, né? Aí veio com a minha filha. Estava com ela, só eu e ela em casa. E ela foi brincar, virar, que ela gosta de balé. Aí ela foi fazer uma estrela. Aí ela quebrou o braço, né? Aí, mas a gente glorifica o nome do Senhor, porque quando ela quebrou o braço, ela apareceu um cisto dentro do osso, Olha né? só. E a gente não sabia que ela não sentia dores, não sentia nada, né? E o Senhor, ele mostrou, né? Deus é maravilhoso. E eu trouxe aqui o tamanho que já estava afetando o braço dela. Deixa eu mostrar. Mostra aí. Pega aí, pessoal, na câmera aí. Isso. Mostra aí, olha aí, pessoal. Aqui, ó. Onde está marcado, mas aqui. Sim. Aqui, ó. Sim, irmã. Aí não tinha noção nenhuma. Que não tinha, né? Aí constou. E a gente ficou um pouco desesperado. Aí, lá mesmo, no hospital, o médico falou logo com o cirurgião, aí ele disse que só a consulta era 550, né? Aí a gente veio para casa e, para honra e para a glória do Senhor, apareceu ajuda assim de
confiança, né? Pessoas dizendo que a gente leva em tal canto e só o Senhor mesmo, né? Aí eu fui para o Alberto Seiber, só nós e o Senhor, né? Na permissão do Senhor. E quando nós chegamos lá, a atendente não queria nos atender, mas aí o Senhor, né, foi lá na frente e aquebrantou o coração e o médico atendeu ela. Aí o médico disse que ia fazer o tratamento de 6 meses com ela, né? Aí, quando foi para fazer o pontuário, a outra atendente lá disse que não ia fazer. Aí o médico fez uma autorização e nós voltamos para lá de novo. Ela disse que não ia fazer. Aí o médico disse, a gente foi lá de novo, né? Aí o médico disse assim, diga para ela fazer ou vai ser preciso eu ir lá? Aí, irmãos, nós conseguimos, para a honra e para a glória do Senhor, o atendimento, né? E ela está sendo acompanhada, né? E para a glória do Senhor, é um caroço que ele é benigno. Mas se não fosse descoberto a tempo, né? Poderia ser algo mais sério. Ser algo mais sério, porque já estava tomando uma parte muito grande do braço dela, né? Jesus, e nós conseguimos. Vamos aplaudir Jesus, que é forte, pessoal. É muito forte isso aí, viu? Aleluia. Glória a Deus. Aí veio o meu esposo sentindo uma dor muito forte na barriga. Se levantou em toda a família aí, né? E nas costas, né? A gente foi para o hospital, aí deu uma pedra no rim, tinha saído e estava no uréter. Não tinha passagem, que essa pedra tinha 1,1 centímetro. E a dor? E ele sentindo muita dor, e a gente orando, repreendendo. E ele vinha para as campanhas aqui sentindo muita dor, né? E a gente entregamos nas mãos do Senhor. Quando foi na penúltima campanha, aí o pastor falou assim, tem alguém que vai dar testemunho na próxima sexta, né? E eu só no meu coração. Amém. Eu vou dar meu testemunho para a honra e para a glória do Senhor. E, irmãos, aleluia. E do nada essa dor passou, irmãos. E tudo que vinha acontecendo, né, cessou, né? Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui glorificando. Aleluia. Porque nós entendemos que só Ele mesmo pode todas as coisas, aleluia, né? E se nós, aleluia, estiver buscando verdadeiramente, porque se nós não estiver, aleluia, alicerçado, né, irmãos, na palavra do Senhor, nós podemos, né, baixar nossa guarda e parar, estacionar, né? Mas se nós estiver verdadeiramente na presença do Senhor, entender, aleluia, que Ele sempre está ali no nosso barco, né? Nós vamos vencer. Deixa eu falar com ele aqui agora. Como é que tá, meu irmão? Tô bem, graças feliz, a Deus. Não tem mais dor nenhuma? Não. Para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor me curou. A minha mãe disse assim, Rodrigo, tu não vai marcar a tua cirurgia não? Eu disse, mãe, eu já marquei minha cirurgia. Na sexta-feira eu recebo meu milagre em nome de Jesus, porque o caminho onde eu estou passando é santo, aleluia. E o imundo não passará. E o imundo vai ficar em nome de Jesus. Vamos aplaudir assim Jesus. Que bonito, glória a Deus. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel.
A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus, que Deus abençoe você. Eu quero orar pelo patrocinador. Você é patrocinador do Show da Fé? Deus abençoe o patrocinador. Este meu Deus que entendeu o chamado da vida dele e ajuda a obra do Senhor. Meu Deus, através do ministério do missionário R.R. Soares. Pai, honra a fé dessas pessoas em nome de Jesus. Amém. Você que é patrocinador do Show da Fé, você sabe que através da sua ajuda, claro que Deus colocou no teu coração, mais de 191 países foi alcançado pela palavra de Deus, pessoas sendo curadas, outras, meu irmão, sendo libertas, transformadas da ação do inferno. Meu irmão, as escamas dos olhos de muitas pessoas caem por causa da fé, da palavra genuína que o nosso Deus colocou no coração do missionário R.R. Soares. Um dos maiores pregadores do mundo está aí, pregando em vários lugares no mundo, viu, meu irmão? E você faz parte dessa história. Pessoas que foram curadas, libertas, saradas. Pastor, eu queria tanto ser um patrocinador. Você pode ser. Deus já colocou até no teu coração o valor dessa ajuda, dessa oferta. Mas eu vou deixar aqui contatos para você se inscrever, você ser um novo patrocinador do Show da Fé, tá bom? Novas inscrições aí. Eu vou deixar aqui o telefone do Rio de Janeiro. Este em especial é o WhatsApp. Então tome nota aí. O telefone é 21, que é o DDD, né? 21 41 35 10. DDD 21, aí depois é um telefone. 21 41 35 10. Depois tem um telefone que eu vou mandar para vocês, o telefone de São Paulo, que é o 11 0 operadora 11 3181 9022. Vamos de novo, 0 operadora 11 3181 9022. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, e pode contar conosco. Pastor, mas eu queria fazer inscrição na igreja. Eu posso? Então tá, vou te dar o endereço da nossa igreja e também o telefone. O endereço da nossa igreja, a nossa sede em Fortaleza, fica na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Você pode entrar, tem um balcão do patrocinador, você vai ser atendido por algum pastor, o pastor vai estar ali atendendo, dando ali as instruções para você. Qual é o telefone, pastor? O telefone fixo aqui da igreja, do balcão, é o 85, né? O DDD 85 3212 1151. 3212 1151. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade.
Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no Quarteirão, entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Não faz isso. Você vai se colocar contra o próprio Deus. E não dá para se colocar contra Deus. Eu vou perder. Não faz isso, não. Começa agora a estudar o que nós estamos falando aqui. Começa agora a meditar no que eu estou falando. Eu coloquei um exemplo aqui muito forte a respeito de alguém que não só colocou divisão entre irmãos, colocou divisão entre pai e filho. Se entre irmãos já é complicado, imagina entre pai e filhos, hein? Pai e filho. Que maldade. Colocar e aconselhar. Pastor, quem que o senhor está falando? Eu não vou ler toda a história, mas eu vou fazer uma pesquisa na igreja aqui. Quem já ouviu falar de Aitofel? Levanta a mão assim. Da sua maioria. Quem nunca ouviu falar desse personagem na Bíblia? Levanta a mão. Seja sincero. Aitofel, levanta a mão assim. Nunca ouviu falar de Aitofel? A maioria da igreja nunca ouviu falar. Mas nós vamos aprender agora. Pastor, quem foi Aitofel? Foi um grande aconselhador. Foi um homem que na terra foi um dos homens considerados mais inteligentes que existiu. A inteligência e os conselhos dele era comparado como se o próprio Deus estivesse falando na terra. Vocês entenderam ou não? Esse homem que dava conselho, ele era um homem que dava conselho para o rei Davi. Então todos os conselhos de guerras, estratégias, governo, o Aitofel, o grande Aitofel, ele conselhava o Davi. Só que tem um detalhe, ele é avô de Batseba. Ele é avô de Batseba. Ele ficou muito chateado, mas muito chateado por aquilo que o Davi fez, com Batseba. E aí eu quero que você entenda, agora ele está quieto, mas o coração dele está cheio de vingança. E na hora que ele tiver a oportunidade, ele vai trazer separação. No momento que teve uma divisão, ele apoiou a divisão. Porque o filho agora, ele quer dar um golpe de Estado, vou usar essa expressão, e está tentando separar agora o reinado. Ele quer tomar o reinado do pai, Absalão. Irmãos, e ele consegue por um período. Absalão faz isso e o Aitofel, esse grande conselheiro, que a Bíblia fala que os conselhos dele é comparado como Deus falando na terra, ele vai para o lado do filho rebelde. Ele vai aconselhar o filho rebelde. E quando Davi tem ciência disso, toma conhecimento dessa situação, a única coisa que o Davi faz, ele faz uma oração, ele fala assim: Senhor, transtorna os conselhos de Aitofel. O que é isso, pastor? Fazer com que os conselhos de Aitofel, o Absalão não ouvisse. Que os conselhos de Aitofel caíssem por terra. E é isso que acontece. A pessoa pode ser uma pessoa mais instruída, inteligente, mais estratégica do mundo, mas se o coração dela é para separar, causar contenda, Deus vai trazer confusão nas palavras dessas. Você ouviu o que eu falei? Não vai prosperar o plano daquele que quer trazer divisão. O Aitofel, com tanta raiva que ele tinha do Davi, ele começou a aconselhar o Absalão. Faz isso, Davi. Ou, melhor dizendo, faz isso, Absalão, faz isso. E foi dando certo.
Foi dando certo, a rebeldia estava crescendo, até a oração de Davi. A Bíblia fala em 2 Samuel, eu só vou ler para vocês o momento da traição, né? E quando Davi orou a Deus. 2 Samuel 15, versículo 31. Coloca aí, por favor, em nome de Jesus. A Bíblia fala assim, ó: então fizeram saber a Davi, dizendo, também Aitofel está entre os que conjuraram com Absalão. Aí, pelo que disse Davi, ó que ele fala, ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O Davi errou também. Errou ou não errou? Mas o Davi, ele confessou e andou na verdade. Confessou e andou na verdade. Agora, quando alguém, ele conspira, ele trabalha para a divisão, ele se torna a abominação aos olhos de Deus. Vocês estão entendendo a responsabilidade dessa mensagem hoje? Vocês estão conseguindo entender ou não? Cuidado. O Aitofel, ele é comparado, pessoal, tem uma comparação com Judas. Alguém que traiu o seu rei. Irmão, está cheio de gente assim na obra de Deus. Está cheio de pessoas assim dentro da igreja. Pessoas que trazem contendas, pessoas que falam que não sabem, ou até mesmo falam que sabem, mas a intenção é dividir. Se levantar contra o seu rei, se levantar contra a sua autoridade, fazer divisão, isso é espírito demoníaco, é ação do inferno, e você está distante do Deus Todo-Poderoso. Se torna abominação. Deus olha para um tipo de pessoa assim, mesmo ela dizendo que é de Deus, e fala assim, mas como parece com Satanás? Como me lembra Satanás? Aquele que caiu do céu. Então, se isso não te enche de temor, tem alguma coisa errada. Então, eu preciso refletir. E esse cidadão, quando ele não foi ouvido, porque é assim, acabou para ele. Você já observou que tem gente que é assim? Às vezes na empresa, no trabalho, não é assim? Eu vou fazer mais um exemplo. Vem, pastor. Eita, hoje é exemplo demais, né? Vê se não tem isso na empresa. O que traz divisão. E aí, como é que tá? Tudo bem. Não tá tão bem, né? Tá bem pra você? Mais ou menos. Aí, já coloquei dúvida. E ele já estava bem e já não tá tão bem assim. Pois é. E o chefe? Tá lá na dele, né? Lá na dele, irmão. Tem jeito não, esse lugar não. Aqui não vai para frente. Não vai. Eu estou falando para você. Você está aqui quanto tempo? Fazer um ano. Mano, eu estou aqui há 10. Eu sei como funciona. Tem lugar melhor. Realmente. Você tem lugar aí que você vai ganhar quase o dobro. Eu vou meter o pé. Também. Isso aí, a gente vai e deixa ele só. E quem é que vai meter o pé primeiro? Vai lá, tem que ir embora mesmo. E quem é que fica? Trazendo o de 10 anos. Trazendo o quê? Divisão, contenda. Tem isso ou não tem? Tá cheio. Tá cheio. Você tem que identificar quem é que está com esse espírito de divisão. E às vezes você abraça esse. E anda com ele. Quem vai cair é você. E a sua luta não é contra ele, é contra o próprio Deus. E para concluir, esse cidadão ele se matou. Porque quando a pessoa ela não consegue ser ouvida, nesse espírito de divisão, ele não vê mais saída. Quando ele não consegue mais trazer divisão, ele não tem mais ânimo para viver. 2 Samuel 17, 23. Coloca, por favor. 2 Samuel 17, 23. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, olha lá, pessoal,
abaldou o jumento, levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade. E pôs em ordem a sua casa e se enforcou. O cara era tão orgulhoso, e tem orgulho aí, tem ou não tem? Tem orgulho. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia fala que o Absalão, eu estou resumindo bem, ele deu um conselho para matar o Davi. Ele fez um projeto para matar o Davi. E quando esse projeto não foi ouvido, ele ficou tão decepcionado que ele se matou. Vocês estão compreendendo que tem gente, meu irmão, destruindo a sua vida? Essa mensagem tem, olha, eu estou falando de uma pessoa muito inteligente. De uma pessoa considerada, no tempo, a pessoa mais sábia que tinha. Mas a sabedoria não vem daí. Salmo 111, exatamente, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. A conclusão dessa mensagem. Lê com o pastor lá, vamos lá. 1, 2, 3, vamos ler. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem quer ser sábio? Tema a Deus. Pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. A Bíblia diz que Deus faz toda sabedoria humana tolice. Tolice. Qual é o princípio, pastor, da sabedoria? Temer a Deus. Glória a Deus, eu quero orar com você em nome de Jesus Cristo, determinando na sua vida a bênção de Deus. Pai, eu consagro agora esse copo com água e quando essa pessoa, meu Deus, beber dessa água, meu Deus, consagrada ao Senhor, que a paz, a graça, que haja cura, libertação, que haja unção, meu Deus. E aquilo que está fora, meu Deus, do lugar, aquilo que, meu Deus, na mente dessa pessoa está fora do lugar, está andando ansiosa, ansioso. Muitos têm síndrome do pânico e nem conseguem sair de casa. Deus vem com o teu socorro, Deus vem com a tua mão, Deus vem com a tua majestade agora limpar, transformar, restaurar vidas. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu declaro a bênção de Deus. E você que crê, diga amém. Beba da água em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Eu te espero aqui quarta-feira. É dia de buscar o poder de Deus. É dia de buscar pela sua família. Em nome de Jesus. A Bíblia nos mostra que houve um tempo em que a maldade se multiplicou sobre a terra. Em Gênesis capítulo 6 está escrito que Deus viu que a violência e a corrupção haviam tomado conta da humanidade. Mas em meio a uma geração distante de Deus, havia um homem que decidiu permanecer fiel. Seu nome era Noé. Enquanto muitos ignoravam a voz de Deus, Noé fez uma escolha: obedecer à voz de Deus. Ele começou a construir uma arca. Talvez muitos não tenham entendido e zombaram. Mas Noé sabia que aquela arca não era apenas uma construção. Era o instrumento que Deus usaria para preservar a sua família. Hoje, vivemos dias em que muitos lares também enfrentam tempestades. São ataques contra os casamentos, contra os filhos, contra a união da família. E é justamente por isso que iniciaremos o propósito. 7 quartas-feiras, minha família na Arca da Salvação. Na primeira semana, cada pessoa receberá uma arca em papel. Ao longo de 7 quartas-feiras, ela será montada passo a passo, representando a decisão de colocar a família sob os cuidados de Deus. Na primeira semana, você irá recortar a arca. Na segunda, abrirá a porta. Na terceira, colocará o casco. Na quarta, a lateral direita. Na quinta, a lateral esquerda. Na sexta, o teto. E na 7ª semana escreverá o nome da sua família, concluindo esse propósito de fé. Durante todas as reuniões, o pastor Isaías estará orando pelas famílias, apresentando cada lar diante de Deus e clamando por proteção, restauração, paz, unidade e salvação. Assim como Noé decidiu obedecer à voz de Deus para preservar a sua casa, faça também a escolha de buscar ao Senhor pela sua família. Quarta-feira da Sagrada Família.
Reuniões às 7, 9, 12, 15 e 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Ouça a voz de Deus e faça como Noé. Porque quando uma família decide caminhar com Deus, ela encontra abrigo, esperança e direção. Minha família na Arca da Salvação.